elas lançam a sua vida para todo mundo ver e ouvir, irmãos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina, nos incentiva a nós entendermos que só vamos vencer, irmãos, quando nós compreendermos que em secreto nós vencemos as nossas guerras e as nossas batalhas. Porque quando nós contamos a nossa vida a muita gente, ao invés de somar, pelo contrário, é algo prejudicial, irmãos. A nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde psicológica. Diante desse texto que nós lemos no capítulo 4, segundo livro dos Reis, nos deparamos com a mulher em uma situação muito difícil na sua vida. Uma mulher viúva. E viúva hoje é bom, irmãos, porque dependendo do seu esposo, recebe pensão, recebe alguns dos seus bens. Mas viúva nesse tempo aqui era muito difícil de se viver. Primeiro que a mulher nesse contexto aqui do Velho Testamento, ela não é tão valorizada igual a mulher é hoje valorizada. Porque se fosse hoje, a mulher de hoje, ela é independente. Muitas delas, elas conseguem sobreviver, irmãos. Mas esse texto aqui que eu li, é uma situação difícil de se comunicar ou de falar. Porque essa mulher primeiro não tinha condição de trabalhar, irmãos. Segundo, essa mulher tinha um filho, irmãos. E por não poder trabalhar, consequentemente, não poderia manter o sustento do seu filho. E ainda mais, se ela fosse bater de porta em porta, seria esculachada, seria ridicularizada. E pior, meu irmão, imagina ela bater de porta em porta e alguém dizer: você não é a esposa do irmão fulano de tal? Você não é esposa da pessoa tal. E ela certamente pensou com ela: não posso negar o nome de Deus. Eu não posso negar aquele que nós servimos e que nós acreditamos. Porque muitas vezes nós, com as nossas atitudes, muitas vezes nós, irmãos, com a nossa falta de fé, nós negamos o Deus que nós servimos. Mas eu louvo a Deus que essa mulher, irmãos, ela recebeu de Deus um direcionamento. Porque é importante a gente vencer as batalhas no secreto. Porque quando nós oramos, Deus nos dá direção. Quando nós oramos, Deus nos dá discernimento espiritual. Quando nós oramos, Deus nos revela o que temos que fazer nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Então certamente ele orava. Certamente ela se deparou, despensa vazia, porta fechada, e o marido dela faleceu, irmãos. Ela pensou: todas as portas para mim se fecharam. Mas eu louvo a Deus que essa mulher certamente orou, e Deus disse assim: vai até o profeta Eliseu. Aleluia. Porque quando nós oramos, irmãos, Deus nos envia as pessoas certas. Porque muitas vezes nós temos que talvez desabafar um pouco com alguém, irmãos, mas alguém de Deus. Aleluia. Alguém que teme ao Senhor. Alguém que compreende as nossas lutas, alguém que compreende as nossas incertezas, muitas vezes as nossas fragilidades. E certamente ali, quando ela orou, eu creio que Deus diz: procure o homem de Deus. Aleluia. E ela chegou até Eliseu, irmãos, e disse: Eliseu, o meu marido, ele temia o Senhor. Daí a importância de nós termos uma vida, irmãos, reta e íntegra diante de Deus. Daí a importância de nós buscarmos o Senhor com sinceridade, com verdade, com integridade, com retidão. Aleluia, Deus. Quando ali chegou diante, Eliseu disse: Eliseu, homem de Deus, meu marido, teu servo, ele temia Deus. Glória a Deus. E agora nós nos deparamos com uma situação dessa, irmãos. E certa vez, Davi escreveu, irmãos: fui moço,
e agora sou velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. E outro fala, Davi fala assim, eu fui jovem, agora eu estou velho, mas em toda essa minha trajetória de vida eu nunca vi um homem de Deus e uma mulher de Deus mendigar o pão. Podemos até de manhã não ter o café, mas meio-dia tem o almoço. Glória a Deus. Pode chegar meio-dia no teu almoço, mas à noite a janta chega, irmãos. Glória a Deus. Porque Deus é fiel. E Deus cuida dos seus filhos. E quando ela chegou diante de Eliseu, Eliseu perguntou assim para ela, porque ele precisa ter algo, irmãos. Quando chegou diante, Eliseu perguntou, o que você tem em casa? Se fosse hoje, eu tenho lá em casa uma televisão, um celular, sei lá, um carro. Ele disse, pastor, eu não tenho nada em casa, a não sei. Um pouquinho de azeite, irmãos. Aleluia. Diante da dívida era um nada. Porque eu tinha um agravante aqui nesse texto. Porque no tempo dessa mulher, irmão, se não pagasse a dívida, os filhos deveriam se tornar escravos. Imagine para uma mãe, já havia perdido o seu marido, que era aquele que protegia, que sustentava, que provia os alimentos para sua casa. De repente vê o seu filho, ela passar o seu filho como escravo. Mas eu louvo a Deus se aquela mulher servia a Deus. Eu louvo a Deus que o pai daquela criança era o pai de alguém que servia a Deus e temia o Senhor. E quando chegou diante de Eliseu, ela disse, a tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite, irmãos. Talvez você vai dizer, pastor, tem um pouquinho só de fé, irmãos, tá bom? Não precisa ser muito. As minhas forças já foram quase todas embora, mas eu tenho um pouquinho de força ainda. Porque eu consegui chegar até aqui nessa noite. Eu tenho um pouquinho de força ainda, porque mesmo sem querer eu consigo joelhar e orar e buscar a presença do Senhor. Quando ela chegou para Eliseu e disse, eu tenho quase nada, mas eu tenho ainda um pouquinho de azeite, irmãos. Eliseu dá uma palavra de direção para aquela mulher, irmãos. Por isso que eu disse, quem ora, Deus dá direção, irmãos. Quem ora a Deus dá discernimento espiritual das coisas. E alguém disse certa vez, é melhor orar, irmãos, né? Para receber talvez o não de Deus, do que você ter que orar para consertar. Porque o medo de muitos hoje é orar em Deus e dizer não, irmãos, não. Aí não ora para não receber o não de Deus, mas depois tem que orar, Senhor, eu fiz errado. Jesus, tem misericórdia. Meu Deus, o negócio deu errado aqui, então vai orar para consertar. É como se nós víssemos o Espírito Santo de Deus. Deveria ser tudo diferente. Se você orasse antes e buscasse a minha direção, irmãos. E interessante, e é algo que eu achei importante nessa mulher. E tem sido muito difícil os dias que nós vivemos. Eliseu chama ela e dá uma ordem, irmãos. E diz, faz o seguinte, vai em todos os seus vizinhos, peça a ele vasilhas emprestarem muitas vasilhas vazias. Tem crente hoje, irmãos, que o vizinho dele não suporta, velho. Olhar para a cara dele, irmãos. Que crente enjoado. Que vizinho terrível. É verdade. Uma vez eu ouvi uma pessoa evangelizando, irmãos, e ele falou o seguinte, mas não foi nós, ainda bem, né? Passa por nós, nem dá bom dia, para entregar folheto. É, irmão? Não tem educação, não cumprimenta as pessoas, porque somos seres espirituais, mas vivemos um mundo material e humano. E a educação tem que fazer parte da nossa vida, principalmente como cristão, irmãos. Aleluia, verdade. Aí chegou para aquela mulher e disse assim, ela orou, irmãos, beleza, a gente até ora muitas vezes. Mas ora, mas está brigado com o irmão. Ora, está brigado com o vizinho. Ora, está intrigado com o pastor. Vai ficar difícil receber a sua missão. Ora, está intrigado com o patrão. Ora, está brigado com o irmão, brigado com o vizinho, brigado. E aí começa, ele disse, vai agora.
Porque Deus sempre vai usar o material, irmãos, para nos trazer um benefício espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele poderia dizer o seguinte assim, pode ir que o azeite já chegou, mas Deus precisava ver como estava aquela mulher, irmãos. Vai nos seus vizinhos. Se fosse hoje, a pessoa, meu Deus do céu, agora como é que eu vou no vizinho falando de tal? Como que eu vou na casa do irmão fulano? Se eu pedir vasilha, ele vai dizer assim, irmãos, não vai dar certo. Mas eu louvo a Deus que aquela mulher, ela tinha uma convivência boa com os seus vizinhos. Glória a Deus, aleluia. Porque senão ela chegava e dizia, mas Eliseu, se eu for buscar os vizinhos, eu não vou conseguir, porque eu não estou muito legal com os meus vizinhos, irmãos. Sabe o princípio que eu entendo aqui, mas é o princípio de concordância. Mateus 18 diz assim, se dois de vós, só dois, concordarem, Deus trabalha na concordância. Verdade. Então a bênção dessa mulher teve que haver uma concordância. Ela foi até os vizinhos, não, tudo bem, quer quando ele quer uma, até duas, 10, pega aí, ó, o que der, você pode pegar nessas vasilhas. Aleluia. Deus só responde oração em concordância, irmãos. Glória. O princípio de Deus para a resposta das orações é uma oração de concordância. Por isso ele disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele disse ali, eu estou presente. Aleluia. Por isso que eu disse para o meu irmão, não existe igreja pequena, irmãos. Não existe igreja pequena para Deus. A minha igreja tem 2 crentes, pronto, suficiente. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Então um lugar aonde Jesus está presente não é um lugar pequeno, irmãos. Um lugar aonde a presença de Deus está não é um lugar pequeno. Glória a Deus. E uma igreja que impressiona a Deus não é uma igreja em números ou em grandes estruturas. Mas a igreja que impressiona a Deus é uma igreja que adora Ele em espírito e em verdade. É tanto que diante de uma mulher considerada pecadora, em João capítulo 4, ele deu a maior revelação de adoração a Deus. Ele diz para a mulher ali no poço, dizendo, vem a hora e agora é, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Quando chegou ali diante daquele contexto, a mulher foi buscar as vasilhas, irmãos. Mas eu quero me ater às vasilhas. Porque olha a ordem que Eliseu deu para ela, irmãos. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Versículo 3. Vai, pega as vasilhas e depois faz o quê? Depois entra na casa e fecha a porta, irmãos. Entra na sua casa. Porque imagina aquela mulher no meio da rua, né? Com uma botija, né? E aí cheio de gente, como é que esse azeite está caindo aí? Agora é milagre, irmãos. Né? E aquela inveja no outro. Porque todos estavam passando a mesma situação dela, irmãos. Era um momento difícil, um momento de crise em Israel. Estava todo mundo com dificuldade financeira. Passasse 10, 20 o azeite derramando, e o espírito de inveja, o espírito de contenda, de dissensão. Outros iam dizer, minha vasilha não vou dar não. Porque a pessoa é assim, irmãos. Se vê você andar de bicicleta, ninguém reclama. Mas se passou de carro, irmão, vamos estar andando de carro, irmãos. Né? Se passou a pessoa de moto, ó, tá de moto, tá onde é um dia desse. Imagina no meio da rua, no Fernando, o azeite derramando, ia passar um outro e dizer, ih, o que é isso? A mulher entrou. O negócio tá. Olha a ordem de Deus para você nessa noite. Aleluia. Se você quer um milagre, ele diz, versículo 3: depois, a ordem de Eliseu, entre na sua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos. Amém. Aleluia. Por Glória a isso que eu Deus. disse, se fosse dar um tema, seria vencendo no secreto, irmão. Aleluia. Aleluia. Porque só assim vamos vencer as nossas guerras. Oh, glória. Precisa de um milagre, vença ele em secreto. Aleluia. Glória. Por isso que eu fiz questão de parafrasear e ler Mateus 6,6, que é a ordem de Jesus, que é orar. Vai para dentro do seu quarto, fecha a porta, ore em secreto, porque é o seu Pai que vê você em secreto, Ele te recompensará publicamente, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado
Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Interessante que Jesus disse: o seu pai que vê você lá no seu quarto, debruçado sobre a sua cama, chorando, muitas vezes lamentando, algumas vezes reclamando. Jesus, misericórdia. Não estou aguentando, não estou suportando, está difícil, está complicado, o negócio está difícil, Jesus. Não estou aguentando essa luta, não suporto essa prova, mas ele está em secreto falando com Deus, irmãos. E Deus, como Pai, Ele te entende, irmãos. Por isso que é interessante, imagina que está em alto: Senhor, misericórdia, minha mãe está assim, meu pai está assim, eu estou assim. As pessoas vão se escandalizar, irmãos. E Jesus, Ele nos ensinou isso. Porque quando Ele orar, Marcos 1,35, Lucas 6,12, a Bíblia diz: Ele ia para o deserto falar com Deus. Amém. Ele ia para os montes falar com Deus. Aleluia. Jesus nos ensinou um princípio que nós precisamos estar só com Deus, irmãos. Ele, todas as vezes que ele ia fazer algo, ele ia, não se separava no local. E ele conversava com Deus em particular, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Ele orava em secreto e conversava com Deus de maneira ali individual. Por isso, a ordem de Eliseu foi só: pega as vasilhas, entra dentro do seu quarto, depois fecha a porta. Aleluia! Aleluia. Irmãos, Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia! Porque Deus vê coisas que ninguém vê. Verdade. Deus sabe de coisas que ninguém sabe. Aleluia. E Deus conhece o nosso coração como ninguém mais Glória a conhece. Deus. Verdade. E quando ali chegou diante daquelas vasilhas, a mulher ouviu a direção de Eliseu. E ela poderia tomar duas decisões: dizer, o homem de Deus ficou maluco, irmãos. Para que vasilhas vazias? Para que essas vasilhas? Ou dizer, Deus me deu uma ordem, eu vou seguir aquilo que Deus me deu. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós oramos, nós lutamos com dois inimigos principais: a nossa fé e a nossa razão, irmãos. A razão vai dizer, não tem mais jeito, não tem mais cura, a porta se fechou, vai morrer com essa doença, você não tem mais solução. Essa é a razão humana. Mas a nossa fé vai dizer, irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê e é a certeza das coisas que você espera. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque foi pela fé, irmãos, que um agricultor, irmãos, plantador de feijão, de arroz e de milho, porque Noé era agricultor, ele não era carpinteiro. Se eu chegasse para o carpinteiro e dissesse assim: ó, você vai construir essa casa, beleza. Aí chegar para o pedreiro, construir a igreja, já pronto, qual é o tamanho, metragem, comprimento, largura, altura, é fácil para o pedreiro. Mas pega alguém lá que nunca mexeu com construção, você vai construir uma casa, não sei nem por onde começa. Então Deus pegou alguém como Noé, irmãos, agricultor, plantador de arroz, de feijão, irmãos. Lá na frente ele foi plantar algo e foi fazer vinho, né? E deu ruim lá no final, mas não importa. E Deus chegou para ele e disse assim, irmãos, por isso tem que ter cuidado com o que a gente plantamos, viu, irmãos? É verdade. Por isso temos que ter muito cuidado com o que nós plantamos, porque a colheita, ela é certa que vai chegar. Aleluia. Por isso ali, ele disse: se não é o seguinte, você vai construir uma arca, um grande barco. Ele dizia: mas como que eu construo isso? Eu nunca peguei no martelo, não sei o que é esquadro, não sei o que é nada disso, não. É você que vai construir esse grande barco, irmãos. Porque isso é fé, irmãos. É Deus dizer assim para você: é o seguinte, você está passando um processo, mas esse processo você vai vencer. Aleluia. Glória a Deus. A razão chega e diz: eu não vou conseguir. A razão chega e diz: eu estou no meu limite. Mas a fé diz: então vamos conseguir chegar até o final. Glória a Deus. Nós vamos conseguir vencer. Oh, glória. Glória a Deus. Aí chega alguém e diz: ai, rapaz, esquece isso, não vai dar certo, não tem jeito, não tem solução, não tem coisa de a fé diz: tem cura sim, irmãos, tem jeito sim, irmãos. Deus vai fazer sim, irmãos. Meu Deus. Glória a Deus. Por isso não conte sua vida para todo mundo, irmãos. Conte sua vida para Deus. Aleluia, glória a Deus. E foi isso que Eliseu me ensinou no texto que eu li hoje. Ele disse: pega as vasilhas e entra para dentro da sua casa. Porque a nossa casa tem que ser uma casa de milagres. Aleluia. Glória a Deus.
Primeiro Deus faz em nós, para depois fazer através de nós. Glória a Deus, aleluia. Quando ali chegou, irmãos, de uma maneira sobrenatural, irmãos, foi derramando o azeite. Imagina a alegria daquela casa, irmãos. Os meninos, né? Mãe, chegou aqui, vai trazer nós. Vai fazendo mais. E a alegria já voltou para aquela casa, meu irmão. Na casa que é desespero, tristeza, o Senhor aquele dia trouxe alegria, irmão. E os meninos trazendo aqui, vai enchendo de azeite, vai enchendo, vai trazendo, bota aí. Chegou a última vasilha, porque Deus não desperdiça nada, viu, irmãos? Glória a Deus. Na última vasilha diz a Bíblia que o azeite parou. Aleluia. Mas essa mulher, irmãos, era tremenda, irmãos. Ela fez algo que a maioria dos crentes não faz. Verdade, aleluia. Eu vou te ensinar essa noite um princípio muito importante. Aleluia. Quando estava precisando, ela orou e foi buscar a direção de Deus. E às vezes nós somos assim, irmãos. A gente está precisando de um emprego, Senhor, abençoa, abre as portas, Jesus. Né? Eu vou dar o meu dízimo, vou dar minhas ofertas, eu vou abençoar a mão do Senhor. Quando Deus abre a porta, ele vai no culto agradecer a Deus pela ressurreição. Foi até o profeta deu uma palavra para ele, de direcionamento, abençoou ele. Quando Deus começa a prosperar ele, abençoar ele esquece do profeta que Deus levantou na vida dele, irmãos. Nunca esqueça de quem um dia Deus levantou para abençoar a sua vida. Aleluia. Glória a Deus, Não esqueça. aleluia. Aquela mulher poderia chegar assim e dizer assim, ó irmãos, a bênção lá está aqui, irmãos. Eu vou fazer o que mais lá? Ó os potes cheios, as vasilhas cheias, aqui, glória a Deus. Mas olha o que essa mulher fez, ela deixou aqui a bênção em casa e voltou até o profeta. Aleluia, Deus. E disse, Eliseu, o azeite está lá em casa. O que eu vou fazer a partir de agora, irmãos? Porque ela pode dizer, a bênção chegou, irmãos, olha para que saber de pastor, saber de igreja, saber de profeta, para que a bênção está aqui dentro de casa. Aleluia. Porque azeite naquela época era algo que, irmãos, que era comercial, irmãos. Como se vendesse hoje gasolina, hoje um negócio bem caro da época. Porque servia para tudo naquela época o azeite. Mas Aleluia. ela foi até o homem de Deus buscar orientação, Deus abençoou, ela voltou novamente, o homem de Deus disse, e agora? A bênção está aí, o que eu faço, irmãos? Porque nós, muitas vezes, não sabemos administrar quando nós estamos sendo abençoados por Deus. Aleluia. Eu vi uma frase seguida do pastor Zé dizendo o seguinte, irmãos, não é ruim quando está dando ruim, porque quando está ruim você ora, mas é ruim quando tudo está dando certo. Deus está abençoando, as portas estão abrindo, a dispensa está cheia, glória a Deus, é bênção, bênção. A gente esquece de buscar a direção de Deus, de guardar o nosso coração. Verdade. Ela voltou para Eliseu, profeta, pois não, a bênção está lá em casa. O que eu faço agora, irmãos? Olha a pergunta dessa mulher. Ele disse, vai, vende. Primeira coisa, seja crente, pague a sua dívida. Aleluia. Aleluia. Eu não vou entrar nisso aqui, irmão, porque eu tenho vergonha. Tem crente enrolado hoje, só misericórdia de Deus. Primeira coisa que você vai fazer, você não vai fazer feira, não vai fazer graça, você vai pegar o seu dinheiro e vai pagar a sua dívida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vai honrar o nome do seu marido, porque ele é homem de Deus. Aleluia. Vai honrar a sua casa, porque é assim que Deus faz conosco. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Pois bem, depois você vai vendendo o resto. Porque vivemos um tempo hoje que o nome de crente, irmãos, vira o nome de crente mesmo, irmãos. Ficou algo genérico. Antes era sinônimo de autoconfiança. Se dissesse o irmão fulano é crente, a pessoa abriu o mercado e pode comprar tudo que você quiser, irmãos. Leva tudo. Aleluia. Mas hoje, vem, irmãos, misericórdia. Marcamos um compromisso com a pessoa, irmãos. Muitas vezes nós não honramos o compromisso. E nós moramos em um lugar como esse, irmãos.
Quem todo mundo conhece todo mundo, temos que ter cuidado para o nosso nome não entrar em descredibilidade. O provérbio diz que um bom nome vale mais do que muitas riquezas. Aleluia. Não tem dinheiro que pague o nome honrado, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E ela foi lá, irmãos, alguém que não tinha nada, pagou sua dívida e foi. Imagina o quanto que ela não fez ali, irmãos. Porque ele dizia: vai e viva do que sobrou. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, Deus deu para ela pagar a dívida, não passar necessidade de viver o resto dos seus dias. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia. Porque é assim que Deus trabalha com seus filhos. Glória a Deus. Aleluia. Mas essa mulher venceu em oração, irmãos. Eu hoje, eu sou pastor, eu sei, nós sabemos que os crentes de hoje não querem orar, irmãos. Os crentes de hoje não querem saber de culto de oração. Quer cantar, quer pregar, quer se amostrar, vai orar. É verdade, E briga. Eu nunca vi ninguém brigando, pastor, misericórdia, pai, você tem que marcar uma oração, nunca vi. Oração da boca. Só um dia, marca 2, 3 semanas, misericórdia, nunca vi ninguém brigar com artista. Mas briga porque não foi chamado, porque não pegou violão, microfone, porque isso, não teve oportunidade. Verdade. Esses crentes não vencem no secreto, irmãos, porque querem ver aqui no público. Em público todo mundo é certinho, irmãos. Em público todo mundo fala bonito. Em público todo mundo pode ter uma oratória. Mas o que vale para Deus é a nossa vida nos bastidores. Vale para Deus é a nossa comunhão com Ele, é a nossa vida dedicada a Ele. Por isso Jesus ensinou Mateus 6,6 que orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ore em segredo. E Ele disse: o seu Pai que vê você em segredo, Ele te recompensará publicamente, irmão. É por isso que ninguém entende, irmãos. Às vezes você está tendo uma oportunidade, Deus te usando, você não entende, não falando. O pastor só chama ele, só chama ela, ele e ela, você não entende. Mas é Deus que está vendo os seus bastidores. É Deus que está vendo o seu secreto. Aleluia. Aleluia. É Deus que está vendo a sua vida diante dele. Falando: Senhor, tô aí, sou isso aí. Se eu ver que não sai, não presta para nada. Mas se eu quiser usar, que seja para a sua glória. E que seja para o louvor do teu santo nome. Talvez você entrou aqui hoje, irmão, dizendo: cheguei na minha última força. Aquela bateria que está naquele pontinho, né? Preste a descarregar. Mas hoje, pela palavra de Deus, pela unção, pelo azeite, pela presença do Espírito Santo, nós vamos ser colocados nele, irmãos, para recarregar as nossas energias. As nossas energias físicas, nossas forças espirituais. Porque a gente pode até cansar, irmãos. A gente cansa muitas vezes. Por isso que Isaías 40, a partir do 28 diz, irmãos: o jovem pode até cansar e se fadigar, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, irmãos. Aleluia. Deus quer que você corra sem se cansar. Aleluia. Mas para isso, coloque a sua vida diante de Deus. Amém. Glória a Deus. Por isso, Aleluia. vença no secreto, vença entre você e Deus, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Quando ali aquela mulher chegou diante de Eliseu, irmãos, Aleluia. imagine a cara dos cobradores, irmãos. Já doido para pegar o filho dela e tornar mais um escravo. Glória a Deus. Interessante é que para essa mulher, irmãos, não havia mais como fazer mais nada, irmãos. Viúva, seu marido e o filho pequeno. Por isso, irmãos, temos que colocar nossa confiança totalmente em Deus. Aleluia. Porque às vezes alguém que a gente tanto ama, às vezes um dia pode Deus recolher, irmãos. Por isso a minha inteira e total confiança tem que estar depositada somente no Senhor. Aleluia.
Glória. Porque somente Ele é capaz de suprir Amém. todas as nossas necessidades. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses 4,19, Paulo diz assim, irmãos, eu encerro, meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as minhas necessidades. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando Paulo estava dizendo isso, Paulo era alguém, irmãos, que dependia inteiramente, totalmente do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque Paulo é alguém que abdicou de tudo o que ele fazia para entregar-se totalmente à obra de Deus. Aleluia. Então Paulo sabia que a dependência total dele era somente no Senhor, irmãos. Paulo não tinha ninguém que o patrocinasse, não tinha ninguém que o favorecesse. Paulo dependia totalmente e exclusivamente do cuidado de Deus sobre a sua vida. Aleluia. E nós Aleluia. muitas vezes nós nos apoiamos em apoios humanos. Muitas vezes coloca a nossa força em mãos em projetos humanos. Mas, pastor Bruno, a minha confiança, a minha certeza de fé tem que estar depositada somente em Deus, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Somente em Deus. O que salvou essa mulher, irmãos? Primeiramente, lógico, a misericórdia de Deus. E segundo, foi o marido dela, que tinha uma vida na presença do Senhor. A importância para nós homens tememos a Deus é o Salmo 112, é o Salmo 128, Aleluia. que revela que o homem que teme a Deus, o Salmo 128 diz que toda a sua descendência, todos os seus filhos serão abençoados. Glória a O Deus. Salmo 112, o salmista diz que aquele que teme a Deus, os seus descendentes serão uma geração poderosa na terra. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, quando nós tememos a Deus, amamos o Senhor. Glória. Ah, pastor, mas eu estou buscando a Deus, temendo a Deus, mas o negócio parece que estreitou, ficou difícil, complicou, irmão. Deus não disse que seria fácil. Mas Ele disse, nesse mundo, João 16, vocês vão passar por aflições. É, Jesus. Mas Ele disse, tende bom ânimo, porque Amém. eu venci, irmãos. Nos ensinando que esse mundo é um mundo de tribulação. É. Esse mundo é um mundo de aflição. Em Mateus 28, antes de partir, Jesus disse para os discípulos, eis que eu estarei convosco todos os dias, Aleluia. Aleluia. até a consumação do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele deixou para os discípulos uma única certeza, irmãos. Porque você imagine Pedro, pegou azeite, vendeu a rede, vendeu o barco, vendeu tudo para seguir Jesus. E agora? Ele morreu, eu vou viver de quem, irmãos? É, Deus. Aí o Senhor chega e diz para ele o seguinte, Pedro, João, vocês, eu dou para vocês uma garantia. Qual? Eu estarei com vocês todos os dias, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. E é essa garantia que nós precisamos, nada mais do que isso. Glória a Deus. Porque para ele dizer, eu vou dar para você, Pedro, o barco de volta, a rede de volta, vai voltar a pescar, Pedro. Vai ser com garantia em sua casa. É, Jesus. A garantia que ele deixou foi uma só, ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia. E essa garantia não sou eu que dou, porque eu como homem posso falhar com você, irmãos. Glória a Deus. Posso dar uma palavra hoje e amanhã, não cumprir a minha palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Posso dizer, Bruno, vou estar com você todos os dias, né? Na alegria, na dor, né, irmão? Na alegria a gente consegue muito comigo, mas na dor, É verdade. fugindo uma, fugindo. Desse jeito. Tem hora que fica só você, por isso que é importante o quarto, fica só você e o seu quarto, mais ninguém. Aleluia. Você e o seu quarto. E ali no seu quarto, que o Espírito Santo diz, irmãos. Aleluia. É esse lugar que você nunca deveria ter saído. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É esse lugar que nunca você deveria ter negligenciado. É, Deus. É nesse lugar que você deveria ter buscado as suas forças e as suas fortalezas. Amém. É, É glória. nesse lugar que você deveria fundamentar a sua fé e a sua esperança. Amém.
Aleluia. É nesse lugar que você deveria forjar a sua fé e nada mais do que isso, irmão. Aleluia. Por isso, igreja do Senhor, irmãos, que essa casa, quando Jesus veio, entrou na casa dele e viu aquela bagunça, né? Mesa de um lado, cambista de outro, foi indo, ele derrubou as mesas e disse: a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. Glória a Deus. Para mostrar para nós que o princípio da igreja de Cristo é um só, irmão. A gente pode fazer um movimento, a gente pode fazer congresso, pode fazer o que quiser. Mas o fundamento é um só. Amém. A base é uma só. Glória a Deus. É a casa de oração. Glória a Deus. Foi esse fundamento que Jesus deixou para a sua igreja. Disse: a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. Glória Então a Deus. aconteça o que acontecer, irmãos. Continue orando. Aleluia. Ah, vem um, vem dois, esse dois está bom, irmãos. Vem um só, ore sozinho. Vem dois, ore dois. Vem três, ore com três. Vem 10, ore com 10. Glória a Deus. Aleluia. Se encheu a igreja, glória a Deus, ore com que encheu. Aleluia. Amém? Porque é na oração que vamos vencer as nossas guerras. Aleluia. É na oração que o inimigo não vai conseguir nos vencer, irmãos. Eu creio. E alguém disse certa vez no céu o seguinte: quando alguém desvia, ele desvia primeiro, porque ele parou de orar. Primeiro indício, alguém que desviou. Primeira coisa que ele faz, primeira coisa, ele para de orar. E ao parar de orar, irmãos, não tem como ganhar fortalecimento no Senhor. Então, mesmo sem força, ore, mesmo triste, ore, mesmo magoado, ore, angustiado, ore, mesmo estressado, ore. Glória a Você chega Deus. na cama, só fala assim: Jesus, e dorme, você acorda, eu orei, você está de hora que orou. Tem esse crente que nunca orou, nunca dormiu orando, esse crente já tem que ir pro céu. De vez em quando você está ali orando, demora, você apaga ali, acorda, misericórdia, isso tudo que orou. Mas o senhor vai receber, está cansado, não tem. Glória a Deus. Amém, irmão? Que Deus abençoe essa igreja. Amém. Deus abençoe, né, irmão, essa porta que se abriu. Aleluia. E que permaneceu uma porta de oração, irmãos. Vamos colocar de pé. Quero agradecer ao presbítero Bruno pela confiança, nossa campanha. Vamos colocar à disposição de vocês também. Amém. A gente é meio corrido, irmão. A gente é meio corrido. Mas a gente sempre vai fazer um jeito, né? Odioso, nós estamos com vocês aí, Aleluia. Glória a Deus. fazendo a obra de Deus juntos. Amém. Para que o reino de Deus, irmãos, amém? Alguém disse plaga, a igreja fosse bom, ficava aqui na frente, né? Ficar lá fora, com sol, chuva, vento. Não, ficava sol, chuva para mostrar que o que tem que prevalecer é o reino de Deus. Amém? Palma para Jesus que ele merece.